A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs. Tenho mais uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Gostaria que você refletisse nessa mensagem, pois Deus estará falando conosco. Amém? Glória a Deus. Eu não quero, como sempre digo, enfadar ninguém. Simplesmente trazer a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, versículo de número 21. Diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrar no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele é muito enfático. Jesus, ele é muito categórico nas suas pregações, nas suas mensagens. E nós podemos então aqui observar que Jesus, ele olha para este jovem, chamado jovem rico, e a Bíblia diz que Jesus muito o amou. Nós vemos esta mesma passagem em outro evangelho, e no outro evangelho, meus irmãos, Jesus, ele pergunta para o jovem rico se ele conhecia os mandamentos. Por quê? Porque o jovem rico chega para Jesus e lhe indaga, dizendo: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então diz exatamente esta palavra: sabe os mandamentos? O jovem rico prontamente, meus amados, responde a pergunta de Jesus. E é por isso que lemos aqui em Marcos capítulo 10, 21, de Jesus dizer que então Jesus o amou. Aleluia! Então nós vemos aqui, meus irmãos, um ponto importante que envolve a nossa salvação. Nós vemos aqui Jesus amando o jovem rico. Nós vemos aqui Jesus fazendo uma pergunta muito importante para ele, se ele sabia dos mandamentos de Deus. Vemos então a resposta que o jovem rico dá para Jesus. Ele disse: sim, aleluia, desde a minha mocidade, desde a minha infância, eu guardo estes mandamentos, aleluia, glória a Deus. E aí, meus irmãos, e mesmo ele dando essa resposta, que não era uma resposta leviana, porque realmente ele guardava os mandamentos de Deus. Mas Jesus, ele vai, meus irmãos, mais a fundo. E Jesus então pergunta para ele, dizendo, olha bem que Jesus diz no versículo 21, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus então, ele é bem profundo. Jesus olha no íntimo do coração humano. Jesus olha no mais profundo do coração humano. Aleluia. E Jesus sabe, meus amados irmãos, aquilo que nos detém, que nos prende. Embora este jovem aqui, ele observava os mandamentos de Deus, ele guardava os mandamentos de Deus, mas um dos primeiros mandamentos de Deus é: ouve, ó Israel, o nosso Deus é um.
E os mandamentos segue à risca, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Ou seja, nada pode substituir Deus do nosso coração. Nada pode ficar no lugar de Deus dentro do nosso coração. Nada pode, meus amados, se tornar um símbolo ou um sentimento de idolatria, amar ou adorar algo que não seja o próprio Deus. E nós vemos que Jesus, ele foi na raiz do problema. Jesus queria resolver o problema do jovem rico. Aleluia! E Jesus ainda oferece para ele, dizendo: olha, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois segue-me. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus oferece para ele um tesouro no céu. Jesus oferece para ele o discipulado, ou seja, ele ia entrar, meus irmãos, para a escola dos discípulos e ia aprender a como servir a Deus de forma verdadeira. Aleluia! Mas, no decorrer da leitura, nós vemos que este jovem rico, ele recusa esta proposta de Jesus. Ele recusa, meus irmãos, o que Jesus havia lhe apresentado. Jesus havia respondido a pergunta para ele, aleluia, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas nós vemos que o jovem rico, ele rejeita a vida eterna, rejeita um tesouro no céu, rejeita de ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque dentro do coração do jovem rico estava o amor ao mamon, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza. Aleluia! Ele não queria, meus irmãos, entender que Deus queria o libertar, queria desprendê-lo disto, para que ele pudesse ter um tesouro no céu, o nome escrito no livro da vida, e ainda ser discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Então, para exemplificar rapidamente esta mensagem, escute. Em primeiro ponto, nós vemos que o jovem rico, ele tinha lei. Ele tinha lei na sua vida. Ele era o observador das leis de Deus. Mas o que faltava também para o jovem rico, embora ele conhecesse as leis? Lhe faltava a graça, aleluia, porque não adianta conhecer a lei de Deus, não adianta, meus amados irmãos, nós guardarmos alguns preceitos da lei de Deus, se falta a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Na vida do jovem rico, ele tinha lei, mas faltava a graça. Em segundo ponto, ele tinha a riqueza terrena. A Bíblia diz que ele era possuidor de muitas posses, de muito dinheiro, de muita riqueza, ou seja, ele era bastardo de tanta riqueza, ele tinha dinheiro para viajar para onde bem entendesse, ele tinha tudo, meus irmãos, que uma alma neste mundo quer, que um ser humano nesta vida quer, mas ele tinha a riqueza material. Mas o que o jovem rico não tinha? Ele não tinha a riqueza espiritual. Escute esta palavra: não adianta ser rico aqui neste mundo, não adianta granjar somente riqueza aqui neste mundo, não adianta querer somente trabalhar e esquecer do reino de Deus. Aleluia! Tem pessoas, meus irmãos, que são ricos financeiramente, tem dinheiro, tem carro bom, carro importado, tem uma conta bastarda no banco, aleluia, tem até joias guardado dentro da sua casa, usa as melhores roupas, come as melhores comidas, viaja para onde quer, mas no reino de Deus é pobre espiritualmente. Ele tinha lei, mas não tinha a graça de Deus. Ele tinha riqueza material, mas era pobre espiritual. Oh, aleluia! Terceiro ponto, ele tinha amor aos seus bens. Ele amava os seus bens. Ele defendia os seus bens. Aleluia! Glória a Deus! Os seus bens eram o que mais tinha de valor para ele.
Ele idolatrava o dinheiro, idolatrava as suas posses. Então ele tinha amor pelos bens materiais. Mas escuta o que ele não tinha: ele não tinha amor pelo próximo. Tinha amor ao dinheiro, tinha amor, meus irmãos, pelos bens, mas não tinha amor pelo próximo. E a Bíblia diz que o segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Segundo a Bíblia relata, ele tinha muitas propriedades. E falando nisto, meus irmãos, ele tinha muito dinheiro, amava todas estas coisas. Então nós vemos que ele amava tudo isto, mas não tinha amor ao seu próximo. Assim está muita gente hoje. Tem muita gente, meus irmãos, que ama os seus bens. Tem muita gente hoje que ama o seu dinheiro, ama o seu patrimônio, mas enxerga o seu irmão padecendo, enxerga o seu vizinho padecendo, enxerga o mendigo padecendo, enxerga alguém da igreja padecendo, aleluia, e nem sequer para estender a mão ele quer. Por quê? Porque é uma pessoa que ama os bens materiais e não ama o seu próximo, como diz a palavra de Deus. Urai mashuramanda gandorogondoro choramagaia. E aí, meus irmãos, isto não resolve. A Bíblia enfoca que Jesus falou que ele deveria de vender tudo o que possuía e dar para os pobres. Quando o assunto é dar, meus irmãos, nós vemos que as pessoas estão apegadas. Nós vemos que as pessoas falam de amor bastante, pregam bastante de amor, falam bastante de amor, mas na hora de abrir as mãos, na hora de abrir sua carteira, abrir seu coração e dar, essas pessoas são rejeitadas diante de Deus. Se existe uma coisa que Jesus ensinou muito, é nós ajudarmos uns aos outros, é nós amarmos uns aos outros, é nós amarmos o nosso próximo, é nós estendermos as mãos para os necessitados, para as viúvas, para os pobres, diz a palavra de Deus. Aleluia! Este é o ensinamento de Jesus. Foi Jesus que ensinou isto. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus disse: vende o que tu tem e dá aos pobres, ele ficou muito triste. Ele se entristeceu. Aleluia. E diz a Bíblia que essa tristeza o fez se afastar de Jesus. Não queria nem seguir os discípulos de Cristo. Isto acontece hoje no meio da igreja. Quando Deus dá uma mensagem para o pregador, quando Deus dá uma revelação para o profeta, para a pregadora, e a mensagem vai de encontro a esta ferida, a mensagem vai de encontro a este tipo de sentimento, a pessoa sai da igreja entristecida, aborrecida, e ela diz consigo mesma: aqui eu não coloco mais os meus pés, aqui eu não venho mais. Irmão, não te aborrece, não te entristece com isto. Isso identifica que ela está apegada naquilo que Deus te usou para falar com ela. Aleluia. Porque alguém que quer realmente Deus na vida, alguém que quer realmente o reino de Deus, o reino vindouro, a vida eterna, quando Deus fala, ainda que doa, ele se humilha diante de Deus, se curva na presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então nós vemos que ele, meus irmãos, perde todos estes benefícios da parte de Deus. O jovem rico, meus irmãos, para continuar, ele tinha um nome na sociedade, dentro da sociedade da comunidade judaica, dentro da comunidade de Israel, de Jerusalém. Este jovem rico tinha um nome muito popular. Por quê? Porque ele era rico, tinha dinheiro, ele tinha posses, ou seja, todo mundo, meus irmãos, prestigiava este jovem. Todo mundo dizia: olha, lá vai o jovem rico, alguém que guarda os mandamentos de Deus,
alguém que pratica os mandamentos de Deus, alguém que guarda os mandamentos de Deus. Ele tinha seu nome dentro dos registros, meus irmãos, dentro de Israel, oh aleluia. Mas nós podemos entender que ele tinha um nome na sociedade, mas não tinha um nome escrito no livro da vida, não tinha um nome escrito no céu. Aleluia. E se existe um nome que nós temos que zelar e preservar, é o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Geralmente as pessoas que têm riqueza, que têm posse, elas são muito apegadas, não são todas, meus irmãos, não trazendo aqui algo exagerado, não, mas a maioria das pessoas que têm riqueza são apegadas em suas posses, apegadas nos seus bens. Aleluia. E quando querem ajudar, ajudam com migalha, ajuda com o que sobra, com o que não vai fazer falta. Isso não é amor. Isso não é demonstração de amor ao próximo. A Bíblia Sagrada diz em João no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu a demonstração do que é amor. Amor é dar aquilo que realmente nós amamos. Amor é dar aquilo que realmente nós queremos de bem para a nossa vida. Se eu gosto de uma coisa, e este meu irmão, ele está necessitado, quem sabe, de um casaco, de um terno, e eu tenho um terno bom na minha casa, um terno, meus irmãos, que eu gosto de usar, é esse que eu tenho que dar. Se eu tenho um sapato bom, quem sabe, eu tenho 2, 3 pares de sapato, e eu tenho um sapato bom, que eu gosto de usar, e o meu irmão não tem um sapato para vir para a igreja, é esse que eu tenho que dar para ele. Oh, glórias ao nome do Senhor. Se eu tenho um dinheiro na minha carteira e tem um irmão passando fome, eu não vou dar migalha para ele, eu não vou simplesmente dizer, olha, vamos ali que eu vou te pagar um lanche, não. Eu vou ir até a casa dele e vou comprar um rancho para ele e vou ajudá-lo nas suas necessidades. Urabaia mandaramagasho, rabaia mandogofori mikanda gamaia lachandaramahaya. Nós não podemos ser apegados nos bens materiais. Labaia shurabá, maga maga alamachandarahaya. Ele tinha um nome na sociedade, mas não tinha um nome no céu. Oh, aleluia. Ele tinha um nome na sociedade, mas não tinha um nome no céu. Porque amava o dinheiro, amava seus bens, a sua propriedade. E quem ama estas coisas, meus irmãos, escute isso, não tem condição de ter um tesouro no céu, não tem condição de ter um nome escrito no livro da vida, não tem condição de ser discípulo de Jesus, não tem condição de ser um pregador do Evangelho de Deus, não tem condição de ser um profeta de Deus, não tem condição de ser um missionário de Deus, um obreiro de Deus, um diácono de Deus, um presbítero de Deus, um pastor de Deus, não tem condição. Oh, glória a Deus, porque temos que ter amor a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, e amor ao próximo como a nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Então veja, o primeiro ponto, ele tinha lei, mas lhe faltava a graça. Segundo ponto, ele tinha riqueza terrena, mas não tinha riqueza espiritual. Terceiro ponto, ele tinha amor aos seus bens, mas não tinha amor ao próximo. Em quarto ponto, ele tinha o seu nome na sociedade, mas não tinha o nome escrito no céu. E é isto o mais importante, é o nome escrito no céu, no livro da vida. Jesus olha e diz, falta-te uma coisa, está te faltando uma coisa, jovem rico, aleluia, tudo que tu disse é verdade, mas ainda te falta uma coisa.
Hoje o Espírito de Deus, por meio desta mensagem, Ele vai te mostrar aquilo que ainda está faltando no teu coração. Aquilo que falta para ti, Jesus vai te mostrar, Deus vai te revelar por meio desta mensagem, aleluia. Não adianta nós termos a lei se nós não temos a graça, não adianta ter riqueza material e ser pobre diante de Deus espiritualmente, não adianta ter amor à riqueza, amor ao dinheiro e não ter amor ao próximo, não adianta ter um nome na sociedade a zelar e não ter um nome escrito no livro da vida. Jesus disse para o jovem rico: falta-te uma coisa. São palavras de Jesus, é a palavra de Cristo, meus amados, para o nosso coração, aleluia. Jesus faz um apelo aqui, Jesus está fazendo um apelo, oh glória a Deus. Olha, meus irmãos, Jesus faz um apelo para vendermos tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Oh, glória a Deus! Claro que isso, meus irmãos, eu estou dizendo de uma forma para que os irmãos entendam que aquilo que falta em nós é o que está nos prendendo diante de Deus, e é isso que nós temos que fazer, tirar do nosso coração, para termos um tesouro no céu, para termos um nome escrito no livro da vida, e poder ser seguidor e discípulo de Cristo Jesus. Glória a Deus! Mas infelizmente, o coração do jovem rico estava pegado nas coisas terrenas. A Bíblia diz, nos orienta que não é para nós guardarmos tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, a traça e a ferrugem tudo corrói. Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus está dizendo: olha, aleluia, nós temos que ajuntar tesouro no céu, aonde o ladrão não pode minar, a ferrugem não pode estragar. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, aonde pode ser consumido pela traça, aonde o ladrão pode minar e roubar, aleluia. Jesus ensinou estas coisas para os discípulos e para as multidões nas suas pregações. Nós temos que nos desprender das coisas materiais, nós temos que nos desprender dos bens materiais, nós temos que estar com o nosso coração livre para fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia, é isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer da tua vida, se desprender deste mundo e entrar no mundo espiritual de Deus. Não podemos somente, meus amados, sermos religiosos, não podemos ser religiosos somente como o jovem rico. E eu deixo esta pergunta em seu coração hoje. Não é bem uma pergunta, na verdade é uma afirmação: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Paulo escreve a carta aos Coríntios no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examina-te a ti mesmo. Examina-te a ti mesmo. Oh, aleluia. Ninguém pode fazer isso por ti, somente você. Examina-te a ti mesmo. E Jesus está dizendo: falta-te uma coisa. Amém? Glória a Deus. Deixa essa palavra de Deus ao teu coração. Aleluia. E nesta palavra, meus irmãos, nós aprendemos a importância que é as coisas espirituais. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs, aqueles que estão visualizando os vídeos, aqueles que se inscreveram no canal. Peço que aqueles que estão vendo os vídeos se inscrevam no canal, meus irmãos. Ajude este canal. Aleluia. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like. Deus estará te abençoando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Compartilhe os vídeos para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Amém.